1 Reis, capítulo 18, do verso 36 ao 38, diz assim: Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste tornar o teu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Amém? Tome teu assento. Eu quero muito que você preste atenção nesta mensagem. E gostaria que esta mensagem chegasse a todo cristão neste país, nesta terra. Então que você possa compartilhar para que chegue a mais pessoas. Eu quero falar sobre a oração de 20 segundos. Parece um tanto que inusitado, mas de fato nós estamos falando de uma oração que o seu tempo máximo é de 20 segundos. Quando a gente analisa a oração que Elias faz, esta oração não passa de 20 segundos. Quando você analisa todo o contexto da oração de Elias, vamos ver que esta oração, ela é muito breve, porém ela é muito intensa. E que, embora esta oração seja rápida, diga-se de passagem, a resposta de Deus é tão rápida quanto esta oração. E a gente precisa fazer uma pergunta: o que está por trás desta oração? O porquê que Deus respondeu uma oração tão rápida como essa? E talvez eu e você nunca fizemos uma oração tão rápida como a oração de Elias. E eu digo que o que está por trás desta oração é um homem que se dispôs a ser servo de Deus. O que está por trás desta oração é um homem que se dispôs a obedecer a Deus. É um homem que se dispôs a fazer o ide do Senhor. É um homem que se dispôs a viver, sobretudo, para Deus. Então é isso que está por trás. É isso que dá significado a esta oração. Às vezes eu e você nos pegamos um tanto que questionando as nossas próprias orações. Nós nos pegamos muitas vezes duvidando da resposta de Deus para a nossa oração. Ou então nós começamos a questionar: eu oro, Deus não me responde. Eu tenho orado e Deus não tem respondido, não tem feito, não tem agido, nada tem mudado na minha vida. E eu estou aqui sem saber se eu continuo a orar. Mas a grande verdade, meu amado irmão e minha amada irmã, é que nós não oramos da forma correta. A verdade é que os cristãos da atualidade ainda não construíram um altar de oração. Porque quando nós olhamos todo o contexto dessa história, nós vamos ver que antes de Elias orar, ele reconstrói, ele restaura o altar. E existem muitas pessoas que, embora estejam orando, mas o altar está bagunçado. O que nós podemos dizer que o que também está por trás da oração de Elias é um altar restaurado. É uma vida de dedicação a Deus. Preste atenção, Elias é um homem que está fazendo uma oração de 20 segundos, mas porém, contudo, por trás desta oração existe alguém que está tendo uma vida de devocional com Deus, uma vida de dedicação a Deus.
E é isso que muitas vezes tem faltado em muitos cristãos, porque ele questiona Deus, mas não questiona a própria vida com Deus. Porque questionar a Deus é fácil. Porque questionar as orações é fácil. Mas questionar a própria vida de dedicação a Deus, é isso que nós não fazemos. Será que por trás da minha oração existe alguém dedicado a Deus? Será que por trás da minha oração existe um homem que vive em função de Deus, em torno de Deus, a vontade de Deus? Existe isso em mim e você? Mas eu quero te dizer que Deus estabeleceu a oração como um princípio de relacionamento com Ele. E nós não entendemos isso. Não entendemos ainda que a oração é um princípio de relacionamento com Deus. E a oração, ela precisa ser um ato contínuo. Ela não pode ser um ato simplesmente ou sobretudo isolado. Nós precisamos entender que esta oração de Elias tem por trás uma vida de oração. Não é uma oração isolada, não é uma oração única, é uma oração de tantas que ele já fez. A oração de 20 segundos de Elias representa orações de tantas outras que ele já fez. E Deus está dizendo nesse instante, para você e para mim, eu quero que você seja um homem, uma mulher, um servo de oração. Alguém que tem vida de oração. Alguém que tem um altar de oração. Precisa você e eu entender, nós temos que entender, que oração une a nossa fraqueza, une a fraqueza humana, à onipotência de Deus. A tua oração e a minha oração une a nossa fraqueza, à onipotência do Todo-Poderoso. Nós oramos não porque somos fortes, nós oramos porque somos fracos. Oração não é para os fortes, oração é para os fracos. Porque quando nós oramos, nós estamos unindo a nossa fraqueza à onipotência de Deus. Você precisa entender que quando você ora, você está pegando a tua fraqueza e unindo com a onipotência do Todo-Poderoso. Então é esse o primeiro princípio. A segunda coisa que eu preciso entender é que a oração é o oxigênio da alma. Se eu não oro, eu estou fadado à morte, eu estou sujeito à morte e morte espiritual. Nós vivemos hoje uma geração de crentes mortos e mortos espirituais, porque eles não têm vida de oração. Quando a gente deixa de orar, falta oxigênio na nossa alma. Quando nós deixamos de orar, falta oxigênio na nossa alma, no nosso espírito, e então nós vamos morrendo à medida que falta esse oxigênio. Você e eu precisamos aprender que a oração é uma das coisas mais importantes na nossa vida, e embora venhamos saber disso, nós ainda não estamos dando a devida importância a uma vida de oração. Elias, antes de ser um grande profeta, era um grande homem de oração. Entendia os princípios de Deus. Nós vamos ver homens nas Escrituras e homens neste tempo e tempos passados que se tornaram grandes homens, mas antes disso foram homens de oração, foram mulheres de oração. Entenda que a oração é o oxigênio da alma. A oração nos torna sensíveis a Deus. Pastor, eu não estou sentindo a presença de Deus. Pastor, eu não consigo ouvir a voz de Deus. É claro, você não ora. Pastor, eu vejo que o pessoal fala que Deus falou com ele, que Deus falou comigo, mas eu não vejo Deus falar com ele. É claro, você não ora. Como é que eu vou ouvir a voz de Deus, se o único meio pelo qual eu posso me tornar sensível à voz de Deus é através de uma vida de oração, e eu não tenho? Se você e eu não tivermos uma vida de oração, jamais ouviremos a voz de Deus. Se eu e você não tivermos uma vida de oração, jamais seremos sensíveis à voz de Deus. Pois a Bíblia diz que Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem, ou seja, aqueles que se relacionam com Ele, se relacionem ou adorem em espírito e em
verdade. E a única maneira de eu me relacionar com Deus e de me tornar espiritual é nutrindo uma vida de oração. Os crentes de hoje, meu amado, não oram. Os pastores de hoje também não oram. Os missionários de hoje também não oram. Os pregadores de hoje também não oram. Os ministros de louvores de hoje também não oram. Então nós vamos empurrando a nossa vida conforme a banda vai tocando. E aí a gente vai entendendo muitas vezes coisas que deveriam acontecer e não acontecem, que é por causa da falta de oração. Entenda. Não existe vida com Deus sem vida de oração. Vida com Deus não é estar dentro de uma igreja. Vida com Deus não é participar de um culto. Vida com Deus não é ler a Bíblia. Vida com Deus não é fazer parte do hall de membros de uma denominação, de uma igreja. Vida com Deus não é dizer eu sou evangélico, sou católico, seja o que for. Vida com Deus é vida de oração, e vida de oração diária todos os dias. E deixa-me te dizer, assim como a comida de ontem, a alimentação que você ingeriu ontem não serve para hoje, a oração de ontem também não serve para hoje. Nós temos que ter uma nova porção, um novo tempo. Todos os dias eu preciso alimentar também o meu espírito. Ninguém passa um dia sem se alimentar, via de regra. Mas nós passamos dias, semanas e meses sem sequer ter um período de oração. Uma vida de oração. Nós vivemos esse tempo sem Deus, porque estamos sem oração. Se formos fracos na nossa vida de oração, seremos fracos em tudo. Eu vou repetir. Se formos fracos na nossa vida de oração, seremos fracos em tudo. Absolutamente tudo. A oração nos fortalece, nos torna sensíveis a Deus, nos torna próximo de Deus, nos torna íntimo de Deus, nos torna homens de Deus, nos torna mulheres de Deus, nos torna cheios de Deus, nos torna livres do mundo, nos torna cada vez mais parecidos com Cristo. Porque antes da oração mudar qualquer situação, antes da oração mudar qualquer circunstância, ela primeiro muda você. A oração, antes de mudar qualquer situação, ela nos muda. Então, antes da oração mudar a tua causa, antes da oração fazer fogo descer do céu na terra, faz fogo descer do céu sobre você. Antes da oração fazer fogo do céu descer na terra, faz fogo do céu descer sobre você, no teu coração, e o teu coração começa a pegar fogo, você começa a queimar por dentro pela glória e o poder de Deus. Então, antes da oração mudar o lado de dentro, as perspectivas externas, o lado externo, o lado de fora muda o lado de dentro. Antes da oração mudar as perspectivas externas, mudar o lado externo, o lado de fora, muda o nosso lado de dentro. É por isso que nós precisamos, a partir de agora, levantar ou começar a construir um altar de oração. A oração, quem não ora está morto. A igreja que não ora está morto, está morta. As igrejas de outrora, escuta isso aqui, as igrejas primitivas cresciam, tinham vida, tinham saúde, porque eram igrejas de oração. Mas as igrejas de hoje são igrejas de evento, mas não são igrejas de oração. O povo de hoje é um povo de superficialidade, mas não é um povo de profundidade. É um povo que não conhece a Deus porque não aprenderam a orar. A Bíblia vai estar recheada, e sobretudo no livro de Atos, que fala sobre a igreja. E que a igreja crescia na comunhão, no partir do pão, na oração. Então entenda que Deus estará na sua vida ao passo que você orar mais. Ao passo que você levantar e construir uma vida de oração.
E é por esta razão, escuta isso aqui, porque é revelação de Deus, é por estas razões que o inimigo não quer que você ore, que o inimigo intervém todo dia, coloca dificuldade, lança frieza, lança seta, para que você passe o dia inteiro sem orar, porque ele sabe que no dia que você se levantar como homem de oração, como a mulher de oração, o reino dele perde, e o reino de Deus avança, e a tua casa começa a receber a glória de Deus. A oração nos aproxima de Deus e nos distancia do mundo. A oração nos aproxima de Deus e nos distancia do mundo. Ao passo que eu oro, eu me aproximo mais de Deus. Quanto mais eu orar, mais próximo eu serei de Deus, e mais distante eu serei do mundo. Quanto mais eu oro, mais de Deus existe dentro de mim, e menos do mundo existe dentro de mim. É uma balança. Quanto mais eu oro, menos do mundo haverá em mim, e mais de Deus terá em mim. Você compreende? Que Deus está disponível a qualquer um que esteja disposto a buscá-lo em oração. Jeremias capítulo 29, salvo engano, verso 3 diz: vós me buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Elias sabia que a oração tem poder de fazer fogo descer do céu. A Bíblia diz lá no livro de Tiago, no capítulo 5, que Elias, preste atenção, era um homem como eu e como você, igualzinho. Sujeito às mesmas paixões, aos mesmos desejos. Mas a Bíblia vai dizer assim: mas Elias orou para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não houve chuva sobre a terra. E Elias voltou a orar para que a chuva viesse, e Deus deu chuva sobre a terra. Elias entendia que pela oração Deus fecharia o céu, e também pela oração Deus abriria o céu. Elias entendia este princípio através da oração, e quando ele orou para que viesse chuva sobre a terra, a Bíblia diz que uma pequena nuvem apareceu, e ele insistiu por 7 vezes, mas na 7ª vez, a Bíblia diz que havia uma pequena nuvem. O jovem volta dizendo que havia uma pequena nuvem. Ele diz: este é o sinal que a chuva de Deus vai descer. Este é o sinal. Elias tinha discernimento, porque quem ora tem discernimento. Então entenda que não é apenas uma oração de 20 segundos, porque não é o quanto você ora, mas quão intensa é a tua oração. Não é quanto tempo, é claro que quanto maior tempo eu passar com Deus, melhor será. Quanto mais tempo eu passo com o Senhor, melhor será para mim. Todavia, é necessário que nós não venhamos nos esquecer da intensidade, sermos intensos. Quantas vezes eu e você, ao orar, nos perdemos em nossa oração? A gente começa dizendo: Deus, o Senhor faz isso, daqui a pouco a gente está pensando na conta que tem para pagar, na pessoa que vai nos ligar, e a gente se perdeu na nossa oração. Ainda bem que isso só aconteceu só comigo. Sabe por quê? Porque nós não estamos envolvidos na oração. O nosso coração não está ali. Tem faltado você e você na oração. E Deus falou assim: com quem Ele está falando mesmo? Comigo ou consigo mesmo? Às vezes nós estamos tão cansados que nós vamos orar e nós abrimos a boca de sono. Já viram? Porque nós não estamos totalmente derramados, totalmente envolvido o nosso coração no momento que a gente ora. Mas você também já teve a experiência de orar aonde o teu coração foi derramado ali e você viu que a atmosfera do ambiente mudou, porque a oração muda a atmosfera de ambiente. A oração muda
o ambiente. Muda os ares do ambiente. E você precisa entender isso. A oração nos coloca no centro da vontade de Deus. Sabe por quê? Porque uma das coisas que mais Deus quer é que você esteja no centro da vontade dele. E dificilmente nós estamos no centro da vontade de Deus. Você sabe o que acontece? Quando nós oramos, nós começamos a ir para o eixo, a entrar no alinhamento espiritual. Quando nós oramos, nós começamos a tomar a direção do centro da vontade de Deus. Eu chego a dizer que o tempo que nós estamos vivendo está escasso e está raro homens e mulheres de oração. Está difícil encontrarmos neste país, no meio de milhões de cristãos, está difícil encontrar homens de oração, mulheres de oração, pastores de oração, presbíteros de oração, missionários de oração, pessoas que de fato gastam tempo para estar com Deus, estão com Deus todos os dias. Mas nós questionamos a Deus. Senhor, orei. A gente acha que orar assim, estralei, pedi, é a geração fast food, né, que fala por aí. Eu pedi, esquentou, micro-ondas, quero logo rápido. E com Deus não é assim. Com Deus não é dessa maneira. Então entenda que a oração, ela nos coloca no centro da vontade de Deus. Se você não ora, você está perdendo muitas coisas espirituais. Se você não ora, você está perdendo coisas maravilhosas que Deus tem para a sua vida. Eu bem sei, diz o Senhor, o que tenho para vós, os planos e pensamentos que tenho para vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Escuta uma coisa, muitas coisas materiais foram geradas pela oração. O teto ou o templo que nós estamos aqui, estamos dentro de um templo que foi construído, antes de tudo, ou sobretudo, pela oração. Os provimentos para a construção desse templo vieram pelos joelhos dobrados. Vieram pelos joelhos dobrados. Deus está dizendo que vai vir para a tua casa, para a tua família, para os teus princípios, para a tua parentela, para o teu casamento, muitas coisas da parte dele pelos joelhos dobrados, porque é pelos joelhos dobrados que nós nos mantemos de pé. A maneira que o cristão tem de se manter de pé, a maneira que o cristão tem de se manter firme é de joelhos dobrados na presença de Deus. Pena que pouco cristão fazem isso. Você sabe qual é um dos grandes problemas da nossa vida? É que nós sabemos que temos que orar, mas não fazemos. Nós sabemos o segredo, mas não utilizamos. Nós sabemos qual é a chave que abre muitas portas, mas preferimos ficar batendo a cara na porta. Preferimos ficar procurando outras chaves. Só existe uma chave capaz de abrir diversas portas. E essa chave se chama oração, 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 oração e oração. Só existe uma chave capaz de desbloquear situações: oração. Então por que você insiste em abrir porta com outro mecanismo ou com outras chaves, sabendo que só a oração abre portas? Então entenda, meu amado, a oração também, ela nos limpa por dentro. Quanto mais nós oramos, mais nos limpamos das nossas impurezas. Sabe por quê? Porque quando a gente ora, a gente começa a ter o reflexo de Deus em nossa vida. E a gente começa a ver os erros que temos. E então começamos a nos limpar. Então a oração nos limpa por dentro. A água que nós recebemos do chuveiro nos limpa por fora. Mas só a oração e o Espírito de Deus nos limpa por dentro. E existem muitos de nós que precisamos ser limpados por dentro. Dos nossos maus sentimentos, dos nossos maus pensamentos e dos nossos maus desejos. Das nossas concupiscências. Deus está te chamando, homem, para orar.
Deus está te chamando, mulher, para orar. Deus está dizendo para você nesse instante que está diante de mim, que está me assistindo, que está me ouvindo, que está ao alcance da minha voz: eu estou te chamando para mais perto, eu estou te chamando para um relacionamento, eu estou te chamando para viver coisas extraordinárias e ter experiências extraordinárias pela oração. A oração nos fortalece. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, no verso 10: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A única maneira que nós temos de nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder é por meio da oração. É por isso que existe hoje muitos crentes fracos. É por isso que existe hoje muitos pastores fracos, muitos líderes fracos, muitos missionários fracos, muitos pregadores fracos, muitos ministros fracos, porque não tem vida de oração. A oração nos fortalece e nós nos tornamos cheios do Espírito Santo de Deus, cheios de fé, porque nos relacionamos com Deus e adquirimos nele fé. E nos tornamos inabaláveis. Aquele que ora dificilmente é abalado pela circunstância. Aquele que tem vida de oração dificilmente é abalado pelas ocasiões da vida, pelas eventualidades deste mundo. Salvo engano, o salmista, Salmo 125 vai dizer que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Porque a oração nos dá confiança em Deus, faz com que a nossa confiança em Deus aumente gradativamente, e então nos tornamos inabaláveis. Tem coisas que não nos abalam, porque estamos firmados em Deus, firmados na rocha, fortalecidos no Senhor, fortalecidos na força do seu poder. Então entenda que a oração nos fortalece. E a oração revela nós a Deus e Deus a nós. É uma via de mão dupla. A oração nos revela para Deus. Nós abrimos o nosso coração para Ele. E Deus se revela a nós. Se não, vejamos o que diz em Tiago, no livro de Tiago ainda, salvo engano, capítulo 5, ou capítulo 4. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. É uma via de mão dupla. Ao passo que eu oro, e que me revelo para Deus, ao passo que eu oro, e que me manifesto para Deus, Ele também se manifesta a mim, e me manifestarei a Ele. O Senhor diz isso na sua palavra: achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. A oração são passos largos em direção a Deus. A oração nos leva, nos aproxima, nos faz com que nós nos acheguemos a Deus dia após dia, e que nós então passamos a conhecer a Deus, não porque o pastor falou, não porque o pregador falou, não pelas canções cantadas, não pelo que a Bíblia apenas está dizendo, mas sobretudo porque nós temos vida, relacionamento, nós temos aconchego dele, nós ouvimos a sua voz. De andar com Ele, como diz Jó: antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, de contigo andar. Ei, a oração nos faz andar com Deus. A oração nos faz estar com Deus. São tantas implicações da oração, são tantas coisas importantes que através da oração é gerado em nós, que se nós fôssemos olhar, então oraríamos mais, acordaríamos mais cedo para orar, buscaríamos o Senhor com muito mais afinco, com muito mais dedicação. Agora entenda que a oração ela precisa ser sincera. A oração ela precisa ser sincera. E Elias era um homem que orava com sinceridade. Se não, vejamos as duas orações mencionadas por Jesus
nos evangelhos, em que ele diz que o publicano e o pecador estavam orando, o fariseu e o publicano estavam orando. Enquanto o fariseu dizia: olha, Senhor, graças te dou, porque não sou como este homem, dou meu dízimo, dou a minha oferta, sempre jejum 2 vezes na semana, estou contigo, entre aspas, que eu estou conjecturando. Por outro lado, havia um publicano, alguém que os fariseus repudiavam, alguém que os fariseus condenavam, alguém que era rejeitado pela sociedade e tido como traidores. Este fariseu, a Bíblia diz que o próprio Jesus relata ou narra a história de que ele sequer consegue levantar sua cabeça e de cabeça baixa diz: olha, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador e não sou digno de estar na tua presença, de falar contigo, porque é isso que Deus espera de nós, na nossa oração, sinceridade, na nossa comunhão, intensidade, que você seja sincero e intenso com Deus, porque todos nós erramos, mas a virtude do homem está em dizer: eu errei, eu fiz o que era mal aos teus olhos, e era isso que chamava a atenção, abre parênteses, na vida de Davi para com Deus, fecha parênteses. Davi era um homem de Deus, não porque ele é perfeito, mas porque ele falava a verdade para Deus, porque ele tinha coragem de dizer: a ti, tão somente a ti, contra ti pequei, e fiz o que era mal aos teus olhos. Então isso agradava a Deus. Então, meu amado, é necessário entender isso. A oração precisa ser sincera, mas ela precisa ser intensa. Não importa o tempo da oração, se ela é de 20 segundos ou se ela é de 1 hora. E quem dera que nós possamos orar 1 ou até mesmo 5 horas de relógio, com a intensidade de 20 segundos de Elias. Que nós possamos entender que Elias, quando ora, quando Elias faz a oração de 20 segundos, ele começa dizendo: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, manifeste-se. Ele pede a presença de Deus, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel. Elias não quer aparecer, mas ele quer que Deus apareça. Elias não quer mostrar que ele é um grande profeta em Israel. Elias está querendo mostrar que Deus é Deus em Israel. E a nossa oração de 20 segundos, como nós estamos intitulando esta mensagem, precisa ter como um propósito manifestar a glória de Deus, exaltar o seu santo nome e mostrar que Ele é Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa cidade, na nossa comunidade. E sobretudo a oração precisa ser sede de Deus, porque Elias também está dizendo: manifeste-se, ou seja, venha a tua presença. Ele não pede apenas o que Deus pode dar, mas ele pede a presença do próprio Deus. Deus está dizendo aqui que vai se manifestar na casa de muitas pessoas, porque você vai começar a orar dizendo: Senhor, se manifeste a tua presença na minha casa, e a presença de Deus vai manifestar na casa de pessoas aqui esta semana. Tem casas aqui de pessoas, eu posso ir até você, que a presença de Deus precisa se manifestar lá, e ela vai se manifestar com a oração que você vai fazer, porque a oração é invocação da presença de Deus, a oração é invocação da manifestação de Deus, é invocação da glória de Deus. A nossa oração, sobretudo, precisa ser sede e desejo pela presença de Deus. Aleluia! A oração precisa ser sede pela presença de Deus. Quando nós oramos, sobretudo, devemos desejar a sua presença. Elias está dizendo isso: manifeste que tu és Deus em Israel. Manifeste-se hoje que tu és Deus e que eu sou teu servo. A oração precisa partir de um coração de um servo. Antes de nos manifestarmos com qualquer título de pastor, de pregador, nós precisamos entender que Deus espera oração de servo. Senhor, eu sou o teu servo, eu te sirvo, eu estou aqui, sobretudo, para viver a tua vontade e não a minha vontade, que se cumpra a vontade do Senhor em mim. Aleluia! A oração precisa ser manifestação de servo. Você precisa se manifestar como servo. E você precisa trocar a tua vontade pela vontade de Deus.
E o grande problema é que nós não queremos trocar nossa vontade pela vontade de Deus. Nós somos cheios de vontades, nós somos cheios de mimimi, nós somos cheios de gosto, não é assim? Mas Deus está dizendo, a minha vontade. E aliás, a própria oração do Pai Nosso, seja feita a tua, assim na terra como no... Seja feita a vontade de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família. Hoje você veio aqui, porque Deus te trouxe ao lugar certo. Hoje você está ouvindo e assistindo essa mensagem porque Deus marcou para você. Então nós precisamos entender que a partir de agora nossa oração precisa mudar. Eu sou o teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Oração precisa ser, sobretudo, direção de Deus. A Bíblia diz que nós precisamos orar direcionado pelo Espírito. Eu sempre quando vou orar digo, Deus, Espírito Santo, toma minha mente cativa e me direciona em minha oração, para que eu não me perca. Me ajude a orar aqui, e eu vou sendo direcionado em oração. Eu vejo no mundo espiritual tantas coisas presas, bênçãos retidas, que estão esperando apenas uma oração extravagante, intensa, profunda, uma oração que o coração está envolvido, para destravar isso. Lembra de Daniel? Daniel, filho muito amado, não temas, porque eu vim por causa das tuas, mas fui impedido pelo príncipe da Pérsia, e Deus mandou o seu anjo. 21º dia, ele insistia, continuava, e a oração dele destravou o mundo espiritual, e Deus falou, vai lá arcanjo, deixa o anjo passar, para que haja resposta para Daniel. Haverá resposta na tua vida. Oração gera resposta, oração gera resposta. Elias nos ensina isso em uma oração de 20 minutos. Ele diz, responde-me, responde-me Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu és Deus, que Tu és Senhor, que Tu fizeste tornar o teu coração para trás. Uma oração de 20 segundos fez fogo cair do céu, fez um povo cair prostrado sobre o rosto, dizendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Uma oração de 20 segundos, feita com intensidade, com sinceridade, pode desencadear poder e glória de Deus na tua vida, na tua casa e na tua família. Pense nisso, receba esta palavra no teu coração, que Deus te abençoe. Se coloque de pé.